Olá, alunos do sexto ano da Escola Municipal Alzir Araújo. Eu sou a professora Andréia Alves e nós vamos iniciar nossa aula de número 7. A aula está dividida em 3 partes. A primeira parte é sobre micro-organismos. Eles são pequenos, estão em todos os lugares, alguns são do bem, outros nem tanto, porque eles podem estar relacionados a algum tipo de doença. Mas o fato é que precisamos aprender a conviver com eles, sem deixar que nos prejudiquem. São os vírus, bactérias e os fungos. E a imagem aí mostra alguns exemplos deles. O primeiro tipo de micro-organismo são as bactérias. Bactérias são microscópicas e ficam muito tempo no ambiente, mesmo sem ter entrado no corpo humano. Podem ser transmitidas pela água e alimentos contaminados, pelo ar, pelo solo e por outros locais. Os únicos remédios que conseguem acabar com as bactérias são os antibióticos, mas cuidado, pois as bactérias criam resistência a eles, ou seja, ficam mais fortes para um determinado antibiótico quando este é administrado de forma errada. Algumas doenças causadas por bactérias são pneumonia, sífilis, meningite, tem também a tuberculose. Um outro grupo é o grupo dos vírus. Nós já vimos anteriormente um pouquinho sobre eles. Então, os vírus são micro-organismos formados apenas por um material genético que usam para a reprodução e uma cápsula que envolve esse material genético, como mostra a imagem superior. Podem entrar em nosso corpo pela respiração, por alimentos contaminados e de outras maneiras. Não são todos os vírus que provocam doenças, mas quando causam, não há muitas opções de remédios para combatê-los, apenas para aliviar os sintomas. Portanto, principalmente no caso dos vírus, o importante é prevenir. Por suas características, só conseguem sobreviver quando invadem as células de nosso corpo. Assim, resistem pouco tempo quando estão ao ar livre. Como exemplo de doenças causadas por vírus, podemos citar dengue, Covid-19, gripe, cachumba, sarampo, catapora, paralisia infantil e a síndrome da imunodeficiência adquirida, SIDA, conhecida como AIDS em inglês, as siglas em inglês, entre outras doenças. Como prevenção de doenças, há hábitos simples que precisamos desenvolver para evitar a contaminação por vírus, bactérias e fungos, como manter os ambientes em que circulam pessoas muito arejados e limpos, lavar as mãos, principalmente antes de comer qualquer alimento, tomar banho diariamente e enxugar bem todo o corpo, prestar atenção no prazo de validade dos alimentos, assim como guardá-los corretamente, lavar sempre frutas e verduras antes de consumi-las, tomar sempre água potável, entre outros hábitos. Agora vamos iniciar a parte 2, níveis de organização celular. Na imagem ao lado, vemos como se constitui o sistema digestório. Os órgãos que o constituem são responsáveis pela nutrição do nosso corpo. Ele se comunica com outros sistemas para garantir o funcionamento do corpo. Sua principal função é processar os alimentos que ingerimos para deles retirar os nutrientes, que são transportados para a corrente sanguínea, chegando a todas as células do corpo. Os alimentos são como combustíveis para o funcionamento das células. Por isso, temos que comer bem. Por que comemos? Comemos porque sentimos fome. O estômago avisa, faz barulho quando tem fome. Para crescer, os alimentos fornecem ao corpo os materiais necessários para o crescimento e desenvolvimento dos ossos, músculos, pele, etc. Para ter energia, quando estamos com fome, sentimos fraqueza, preguiça e cansaço. Ficamos com vontade apenas de sentar ou dormir. Os alimentos fornecem a energia que o nosso corpo precisa para funcionar.
para ter saúde. Os alimentos protegem o organismo de doenças. É por isso que se diz: quem come bem fica forte, porque é gostoso. Pense nos alimentos que você gosta, na sua comida favorita. Só de pensar dá água na boca, não é? Comer é muito bom, mas não devemos comer somente os alimentos de que gostamos, e sim tudo um pouco, de tudo um pouco, pois cada alimento tem uma importância diferente. Alimentação, nutrição, é a mesma coisa? Não. A alimentação é um ato voluntário e consciente. Ela depende totalmente da vontade do indivíduo, e é o homem quem escolhe o alimento para o seu consumo. Nutrição é um ato involuntário, uma etapa sobre a qual o indivíduo não tem controle. Começa quando o alimento é levado à boca. Então, a nutrição ela está relacionada aos nutrientes presentes no nosso alimento. Por que temos que comer? O organismo necessita de alimentos para produzir energia e movimento, mas nós somos mais que um conjunto de órgãos funcionando. Temos também emoções e a alimentação também interfere nelas. Bem alimentados, somos mais dispostos, temos mais interesse em trocar experiências com os outros, somos capazes de pensar melhor sobre o que acontece na nossa vida e somos até mais bem-humorados. Já em pessoas com alimentação deficiente, é comum o desânimo e até mesmo certa tristeza. Isso sem falar na sensação de fraqueza, na dificuldade em prestar atenção, na pouca disposição para brincar ou praticar exercícios, e também na maior dificuldade de o organismo se defender das doenças. Portanto, temos que comer bem. Tipos de nutrientes. Proteínas. São nutrientes construtores. Elas ajudam o corpo a crescer, a se renovar e a se manter resistente e saudável. São as carnes, os ovos e alguns vegetais, como os feijões. Carboidratos e lipídios são nutrientes energéticos. É a partir desses nutrientes que o organismo adquire a energia necessária para a realização de suas tarefas. Vitaminas e os sais minerais são nutrientes reguladores. Eles auxiliam no funcionamento adequado do corpo e na prevenção de doenças. Construa bons hábitos alimentares para uma vida saudável. Insira uma variedade de frutas, legumes e cereais em sua alimentação. Reduza o consumo de sal. Beba bastante água para manter o corpo hidratado. Consulte um nutricionista se for possível. Uma parte importante do nosso café da manhã é o leite, alimento rico em cálcio, que atua na formação dos ossos. O leite também é rico em proteínas necessárias ao nosso crescimento. As proteínas podem ser encontradas também na carne, nos ovos, no leite e no queijo, que é um derivado do leite. Podemos classificar os alimentos em 4 grupos. Alimentos minimamente processados, que são as frutas, hortaliças, grãos, raízes, o leite e a carne. Podemos classificá-los também como ingredientes culinários, o óleo, a manteiga, o açúcar e o sal. Em alimentos processados, como as conservas, os pães e os queijos. E alimentos ultraprocessados, que são os salgadinhos, os biscoitos, as guloseimas, o refrigerante, o macarrão instantâneo, os chamados fast food em geral. Agora chegamos à última parte da aula de hoje, parte 3. A floresta amazônica é uma das regiões mais importantes do planeta. Ela abriga uma grande quantidade de animais e vegetais. Esses vegetais encontrados na floresta amazônica são responsáveis pelo equilíbrio de chuvas de algumas regiões do Brasil, inclusive da nossa região.
As chuvas, que ocorrem principalmente durante o verão no Centro-Sul, são originadas da umidade que vem da Amazônia. Como essa umidade é transportada para tão longe? Os ventos trazem umidade do Oceano Atlântico em direção ao continente. Ao passarem pela região amazônica, eles são carregados de umidade da floresta. Essas correntes de ar úmido se precipitam parcialmente na cadeia de montanhas que encontram pelo caminho, formando as cabeceiras dos rios amazônicos. Essas mesmas correntes de ar úmido seguem na direção das regiões mais ao sul do Brasil, formando as chuvas. Esse imenso fluxo de água que viaja em nuvens densas pelos ares da Amazônia até o sul do Brasil é conhecido como rios voadores. As duas imagens mostram isso para vocês. Dica importante: os vegetais contribuem para o bem-estar dos outros seres vivos. Eles são seres do bem. Finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Tem o link de um vídeo sobre os sistemas do corpo humano e tem também o link da atividade 7. Qualquer dúvida é só encaminhar. Boa aula para vocês! Um grande abraço para todos!